Eu sei que muita gente acha que mãe aguenta tudo, que a gente nasceu com um coração blindado, preparado para receber qualquer tipo de dor e continuar sorrindo, continuando amando, continuando dando. Mas tem um limite, e quando você chega nesse limite, algo dentro de você quebra. Ou melhor, algo dentro de você finalmente acorda. Me chamo Marta Silveira Costa, tenho 63 anos, e essa história que vou contar aconteceu há 3 anos, mas parece que foi ontem. Estou aqui, sentada na varanda do meu apartamento, olhando para as luzes da cidade se acenderem uma a uma enquanto o sol se põe, e ainda consigo sentir cada segundo daquele domingo. O cheiro de café que vinha da cozinha, o barulho da televisão ligada em algum programa de auditório, o peso do silêncio que veio depois. Sabe aquele tipo de silêncio que dói mais do que qualquer grito? Foi esse silêncio que mudou minha vida para sempre. Naquele domingo, eu estava na casa do meu filho Eduardo, uma casa que eu conhecia cada canto, cada rachadura na parede, cada mancha no teto que a gente nunca conseguiu disfarçar completamente. Eu havia passado fins de semana inteiros ajudando a reformar aquele lugar quando ele e Patrícia se casaram. Lembro de pintar as paredes de um tom de bege claro que ela escolheu, de plantar as flores no jardim da frente, de pendurar as cortinas na sala. Eduardo tem 34 anos. É meu único filho. Criei ele sozinha desde os 8 anos de idade, quando meu marido Júlio simplesmente decidiu que não queria mais ser pai, não queria mais ser marido, não queria mais ser nada daquilo que tinha construído conosco. Ele saiu de casa numa terça-feira de manhã, dizendo que ia trabalhar e nunca mais voltou. Simples assim. Como se 20 anos de casamento e um filho pudessem ser descartados como um sapato velho que não serve mais. Mas eu não vou falar disso agora. Vou falar daquele domingo. Era por volta das 3 da tarde. Eu tinha ido visitar Eduardo e Patrícia, como fazia quase todo fim de semana. Levei um bolo de laranja que havia feito de manhã, aquele que meu filho sempre amou desde criança. Cheguei sorrindo, com minha bolsa a tiracolo e o bolo ainda quente embrulhado num pano de prato. Patrícia estava grávida de 7 meses. A barriga já estava grande, redonda, e ela reclamava de tudo. Do calor, do cansaço, das costas doendo, dos pés inchados. Eu entendia. Gravidez não é fácil. Eu mesma passei por isso e sei como o corpo da gente se transforma, como cada dia parece mais pesado que o anterior. Quando entrei na sala, notei algo diferente no ar. Uma tensão que eu não conseguia identificar, mas que estava lá, pairando como uma nuvem escura antes da tempestade. Eduardo estava sentado no sofá, mexendo no celular, com aquela postura de quem quer estar em qualquer lugar menos ali. Patrícia estava na cozinha, e eu ouvi o barulho de panelas sendo empilhadas com mais força do que o necessário. Coloquei o bolo na mesa da sala e perguntei se estava tudo bem. Eduardo levantou os olhos do celular por um segundo, deu um meio sorriso e disse que sim, que estava tudo normal. Mas eu conhecia meu filho. Conhecia cada expressão dele, cada tom de voz. E aquilo não era normal. Patrícia saiu da cozinha enxugando as mãos num pano. Ela me olhou de um jeito que me fez sentir pequena. Não sei explicar direito, mas foi como se o olhar dela tivesse me colocado no meu lugar. Um lugar que eu nem sabia que tinha. Ela começou dizendo que precisávamos conversar, que havia algumas coisas que estavam incomodando ela faz tempo. Sentei na poltrona, aquela mesma poltrona onde eu costumava sentar para brincar com o cachorro deles, onde ficava quando vinha jantar nos domingos, onde me sentia em casa. Patrícia falou que eu ia muito na casa deles, que ela precisava de privacidade, de espaço para construir a família dela sem interferências. Disse que quando o bebê nascesse, ela não queria visitas constantes, não queria palpites sobre como cuidar do filho, não queria que eu achasse que podia aparecer a hora que quisesse. Cada palavra era uma facada. Mas eu fiquei quieta, porque aprendi ao longo da vida que às vezes o melhor que a gente faz é escutar, mesmo quando dói. Tentei explicar que nunca quis interferir, que só queria ajudar, que estava feliz de ser avó pela primeira vez. Minha voz saiu trêmula, e eu odiei isso. Odiei parecer frágil, odiei parecer que estava implorando por um lugar na vida do meu próprio filho. Foi quando ela disse, com a mão na barriga, com os olhos cheios de lágrimas que eu não sei se eram reais ou calculadas,
Patrícia olhou para Eduardo e depois para mim, e disse as palavras que eu jamais vou esquecer. Escolhe, eu ou sua mãe. O mundo parou. Juro que parou. Eu ouvi o tic-tac do relógio na parede. Ouvi um carro passando na rua. Ouvi meu próprio coração batendo dentro do peito como se quisesse sair correndo dali. Eduardo ficou paralisado. Vi meu filho, o menino que eu embalei no colo quando teve febre, o adolescente que chorou no meu ombro quando levou um fora da primeira namorada, o homem que eu ajudei a se tornar alguém na vida, olhar para mim. Depois, olhar para ela. Depois, olhar para o chão. O silêncio durou uma eternidade. Eu quis gritar. Quis dizer que aquilo era absurdo, que mãe não é descartável, que ele não podia me fazer escolher entre ter dignidade e ter um filho. Mas não gritei. Fiquei ali, sentada naquela poltrona, esperando. Quando Eduardo finalmente falou, a voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas eu ouvi cada palavra com uma clareza dolorosa. Mãe, é melhor você ir embora. Sabe aquele momento em que você sente que algo dentro de você se quebra? Não foi meu coração que quebrou, foi algo maior. Foi a ilusão de que sangue é mais forte que qualquer coisa, de que mãe sempre tem um lugar garantido na vida dos filhos, de que amor é suficiente. Fechei meus olhos, respirei fundo, senti o ar entrando e saindo dos meus pulmões, senti minhas mãos geladas, minhas pernas bambas. Mas quando abri os olhos, algo tinha mudado. Não em Eduardo, não em Patrícia, em mim. Levantei da poltrona devagar, peguei minha bolsa, olhei para o bolo de laranja em cima da mesa, ainda embrulhado no pano de prato que tinha o bordado que minha mãe fez décadas atrás. Deixei o bolo ali. Não era mais meu lugar levar conforto para aquela casa. Caminhei até a porta. Eduardo continuou sentado no sofá, olhando para o celular como se nada tivesse acontecido. Patrícia estava de pé, com a mão na barriga, uma expressão de vitória mal disfarçada no rosto. Não disse nada. Nem tchau, nem até logo, nem vão se danar. Simplesmente abri a porta e saí. O sol da tarde estava forte. Lembro que precisei apertar os olhos por causa da claridade. Caminhei até meu carro, um Palio prata velho que me acompanhava há 15 anos. Abri a porta, entrei, fechei. E foi só quando estava ali, sozinha dentro do carro, com as janelas fechadas e o mundo lá fora parecendo continuar normal, que senti a primeira lágrima descer. Mas não chorei, não mesmo. Limpei aquela lágrima solitária com as costas da mão e liguei o carro. No caminho para casa, uma lembrança começou a crescer na minha cabeça. Uma lembrança de 3 anos atrás, quando Eduardo veio ao meu apartamento num sábado de manhã com uma pasta cheia de papéis e aquele sorriso animado que ele sempre tinha quando estava empolgado com alguma coisa. Ele queria expandir a loja de materiais de construção. Disse que tinha uma oportunidade incrível de comprar o estoque de um concorrente que estava falindo. Precisava de R$380 mil. Tinha ido ao banco pedir um empréstimo empresarial, mas não tinha patrimônio suficiente para oferecer como garantia. Mãe, você poderia colocar seu apartamento como garantia? É só uma formalidade. O negócio está indo super bem. Vou pagar o empréstimo em 2 anos. Você nem vai sentir. Por favor, mãe. Essa oportunidade não vai aparecer de novo. Eu assinei os papéis sem pensar 2 vezes. Era meu filho. Era o futuro dele. E mãe faz essas coisas, não faz? Mãe confia. Mãe acredita. Mãe coloca o único bem que tem no mundo como garantia porque filho pediu. Meu apartamento. O apartamento que eu comprei com 25 anos de trabalho como professora de português. O apartamento que foi meu refúgio quando Júlio foi embora. O apartamento que era a única coisa no mundo que era genuinamente minha. Estava tudo lá. O contrato, assinado, reconhecido em cartório. Meu apartamento como garantia de um empréstimo de R$380 mil. Eduardo pagava as parcelas mensalmente ao banco. Ou pelo menos era o que ele me dizia nas visitas rápidas, sempre corridas, sempre com pressa de ir embora. Quando cheguei em casa naquele domingo, estacionei o carro na garagem do prédio. Subi os 3 andares de escada devagar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Abri a porta do meu apartamento e entrei. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado pela manhã. A xícara de café na pia.
o jornal aberto sobre a mesa, o silêncio que só quem mora sozinho conhece. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver, preparei um chá de camomila. Sentei na mesa da cozinha, com a xícara quente entre as mãos, e fiquei olhando para a parede. Sabe aqueles momentos em que você sente que está numa encruzilhada? Que a decisão que tomar agora vai mudar tudo e não tem volta? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Podia aceitar. Podia engolir a humilhação, dar um tempo, esperar que as coisas se acalmassem. Podia ligar para Eduardo dali a alguns dias, pedir desculpas por ter ido visitar demais, prometer que ia respeitar o espaço deles. Podia me fazer invisível, pequena, conveniente. Ou podia fazer outra coisa. Levantei da mesa e fui até o meu quarto. Abri a gaveta da cômoda onde guardava documentos importantes. Lá estava. O contrato do empréstimo. Li cada palavra com atenção, cada cláusula, cada condição. Havia uma cláusula que dizia que o garantidor podia solicitar a remoção da garantia a qualquer momento, mediante notificação ao banco. Caso isso acontecesse, o tomador do empréstimo teria 48 horas para apresentar uma nova garantia de valor equivalente ou o banco poderia executar a dívida integralmente. Integralmente. Fechei o contrato e voltei para a cozinha. Terminei meu chá. Lavei a xícara. Enxuguei. Guardei no armário. Fiz tudo com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Então, peguei meu celular. Procurei o número do Dr. Henrique, o gerente do banco que havia cuidado do empréstimo de Eduardo. Olhei para o relógio. Eram 5:30 da tarde de um domingo. Ele não ia atender. Enviei uma mensagem. Doutor, Henrique, preciso marcar uma conversa urgente com o senhor. É sobre o empréstimo do meu filho Eduardo, do qual sou garantidora. Podemos conversar amanhã de manhã? A resposta veio 15 minutos depois. Bom dia, dona Marta. Claro. Pode vir às 9h na agência? Vou deixar você na minha agenda. Respondi que sim e agradeci. Deitei naquela noite sem conseguir dormir direito. Não porque estava nervosa, mas porque sentia algo que não sentia há muito, muito tempo. Sentia que estava no controle da minha própria vida, que a decisão era minha, que ninguém mais ia decidir por mim onde eu podia estar, quando eu podia aparecer, quanto espaço eu merecia ocupar. Na segunda-feira de manhã, acordei às 7. Tomei banho, me arrumei com cuidado. Coloquei uma blusa azul marinho que sempre me deixava mais confiante. Passei um batom discreto. Olhei no espelho e vi uma mulher de 60 anos que ainda tinha muito a dizer. Cheguei na agência bancária exatamente às 9h. Dr. Henrique me recebeu com aquele sorriso profissional de quem trabalha há décadas lidando com dinheiro e problemas alheios. Explicou novamente como funcionava a remoção de garantia. Disse que era um direito meu, mas que tinha consequências. Eduardo teria 48 horas para apresentar um bem de valor equivalente ao apartamento como nova garantia. Se não conseguisse, o banco executaria a dívida. E qual é o valor total da dívida hoje? Perguntei. Dr. Henrique consultou o computador. Com juros e parcelas em atraso dos últimos 3 meses, o saldo devedor atual é de R$427 mil. Meu coração deu um salto. Parcelas em atraso? Sim, dona Marta. Seu filho está com 3 meses de parcelas atrasadas. Não a procuramos antes porque a garantia estava vigente. Então era isso. Eduardo não estava pagando o empréstimo há 3 meses. E não me contou nada. Nas visitas rápidas, sempre dizia que estava tudo bem, que a loja ia muito bem, que logo pagaria o empréstimo inteiro. Eu gostaria de remover minha garantia, por favor, doutor. Henrique me olhou com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. A senhora tem certeza? Isso vai impactar diretamente seu filho. Eu tenho certeza absoluta. Assinei os papéis. Cada assinatura parecia liberar um peso que eu carregava há anos. Não era só o peso daquele empréstimo. Era o peso de sempre colocar todo mundo na frente de mim. De sempre achar que meu valor estava em ser útil, em ser conveniente, em ser descartável. Quando saí do banco, o sol estava mais forte. Caminhei pela rua principal, passei pela padaria onde comprava pão todo dia, passei pela farmácia onde a dona sempre me cumprimentava com carinho. Tudo parecia igual, mas eu estava diferente. Eu sabia que em 48 horas,
meu filho descobriria quanto vale uma mãe e quanto custa desprezar uma. Quando saí do banco naquela segunda-feira de manhã, senti o sol quente no rosto e uma clareza fria no peito. Dr. Henrique tinha sido direto. Seu filho tem 48 horas para apresentar nova garantia, Dona Marta. Caso contrário, executaremos a dívida de R$ 427 mil. 48 horas. 2 dias. Eduardo tinha 2 dias para descobrir quanto vale uma mãe. Caminhei pelas ruas do centro sem rumo certo. Passei pela praça onde costumava levar meu filho quando era pequeno. As árvores continuavam lá, maiores, mais cheias. Os bancos de madeira estavam gastos pelo tempo, mas a memória estava intacta. Eduardo com 5 anos, correndo entre os pombos, rindo com aquela risada que fazia todo mundo sorrir junto. Sentei num dos bancos, não para me arrepender, mas para lembrar por que tinha chegado até ali. Eduardo tinha 8 anos quando Júlio foi embora. Uma terça-feira comum. Café da manhã, beijo mecânico na minha testa, mão bagunçando o cabelo do menino. Volto à noite. Mas não voltou. Ligou 3 dias depois, dizendo que tinha conhecido outra pessoa. Mandou os papéis do divórcio pelo correio. Aprendi naquela época o que significa ser forte sozinha. Dava aulas de português no colégio estadual de dia, aulas particulares à noite. Corrigia provas de madrugada. Dormia 4 horas e acordava para preparar o café do Eduardo. Nunca deixei meu filho sentir falta de nada. Ele tinha caderno novo, roupa limpa, comida na mesa e uma mãe presente em cada apresentação da escola. Abri mão de tudo. Namoros, viagens, roupas para mim, qualquer luxo. Tudo para que ele tivesse dignidade. E ele cresceu bem. Formou-se em administração. Conseguiu emprego. 1 ano depois, abriu a própria loja de materiais de construção. Eu estava tão orgulhosa. Foi quando conheceu Patrícia. Peguei meu celular. Ainda eram 11 da manhã. Eduardo não sabia de nada ainda. Vivendo o dia normal dele, sem imaginar que em 48 horas tudo ia desmoronar. Levantei do banco e caminhei de volta para casa. No caminho, passei em frente à loja dele. Estava aberta, cheia de movimento. Vi Eduardo através da vitrine, conversando com clientes, sorrindo. Tudo parecia perfeito na vida dele. Continuei andando. Cheguei em casa, preparei um almoço simples, almocei sozinha. A tarde passou devagar. Li um livro. Reguei as plantas. Assisti ao jornal das 6. Rotina normal. Mas por dentro, contava as horas. Foi na terça-feira de manhã que começou. Meu celular tocou às 8h15. Eduardo. Deixei tocar até cair na caixa postal. 3 minutos depois, tocou de novo. Não atendi. Mensagem. Mãe, precisa me ligar. É importante. Desliguei o celular e fui tomar café na padaria da esquina. Quando voltei, 1 hora depois, liguei o celular. 17 ligações perdidas. Todas dele. As mensagens foram escalando. Mãe, me liga. Tô precisando falar com você. Por favor, é urgente. Mãe, atende. Fiz uma sopa de legumes para o almoço. Coloquei à mesa. Almocei devagar, saboreando cada colherada. Lavei a louça com calma. Sequei. Guardei. O celular não parava de tocar. Às 3 da tarde, a campainha do interfone tocou. Sabia quem era. Mãe, sou eu. Preciso subir. Eduardo, estou ocupada agora. Mãe, é sobre o empréstimo. O banco me ligou. Você tirou a garantia? Silêncio. Mãe, você não pode fazer isso. Tenho até quinta-feira para apresentar outra garantia ou vou perder tudo. Eu sei. Como assim você sabe? Você fez isso de propósito? Fiz. Ouvi a respiração dele pelo interfone, pesada, desesperada. Mãe, eu preciso desse apartamento como garantia. Não tenho outro imóvel. Não tenho nada que valha essa quantia. Você devia ter pensado nisso antes. Antes de quê? Antes de me pedir para ir embora da sua casa? Silêncio longo. Depois a voz dele, mais baixa. Mãe, foi mal. A Patrícia estava nervosa. Você sabe como ela fica. Mas eu não quis te magoar de verdade. 3 anos antes, Eduardo tinha me procurado com aquela pasta cheia de papéis. Mãe, encontrei uma oportunidade incrível. Posso dobrar o tamanho da loja. Só preciso de 380 mil. O banco aprovou, mas preciso de garantia. Você põe seu apartamento? É só formalidade, mãe.
2 anos e pago tudo. Eu tinha assinado os papéis na mesma tarde. Porque confiava. Porque era meu filho. Porque mães fazem isso. Eduardo, falei pelo interfone, você tem até quinta-feira às 5 da tarde. Boa sorte. Mãe, espera! Desliguei o interfone. Ouvi a campainha tocar mais 20 vezes. Depois parou. Naquela noite jantei sozinha. Arroz, feijão, um ovo frito. Sentei na varanda depois, com uma xícara de chá quente. A cidade lá embaixo estava iluminada. Pessoas vivendo suas vidas. E eu ali, sentindo algo que não sentia há anos. Controle. Controle sobre minha própria vida. Sobre minhas decisões. Sobre meu futuro. Eduardo casou com Patrícia 6 anos atrás. Contribuí com quase metade da festa. Vendi joias da minha mãe, peguei empréstimo consignado. Ele me abraçou chorando no dia. Você é a melhor mãe do mundo. Mas depois do casamento, tudo mudou devagar. Almoços de domingo cancelados, ligações mais raras, visitas que incomodavam Patrícia. Eu me tornando invisível na vida do meu próprio filho, até que ele pediu meu apartamento como garantia. E eu dei. Porque mães confiam. Só descobri naquele dia no banco que Eduardo estava com 3 meses de parcelas atrasadas. 3 meses que ele não me contou nada. 3 meses mentindo que estava tudo bem. Na quarta-feira de manhã, a campainha tocou às 6h15. Coloquei o hobby e fui até a porta. Não abri. Mãe, sou eu, por favor. São 6 da manhã, Eduardo. Eu sei, desculpa, mas eu não dormi a noite inteira. Tentei de tudo, mãe. Liguei para todos os amigos. Ninguém tem essa quantia para emprestar. Tentei vender o carro, só consegui oferta de 45 mil. Não tenho como levantar 427 mil em 2 dias. Fiquei em silêncio. A loja não está indo tão bem quanto eu te contava, mãe. Tenho dívidas com fornecedores. O movimento caiu. Eu não quis te preocupar. Então você preferiu mentir. Não foi mentira. Eu só não contei tudo. Eduardo, domingo passado, Patrícia me deu um ultimato. Você ou sua mãe. E você escolheu. Agora eu também escolhi. Mãe, por favor, vou perder a loja. Vou perder tudo. Patrícia está grávida. Vou ter um filho. Não posso ficar sem nada agora. Você devia ter pensado nisso antes de me descartar como lixo. Ouvi um soluço do outro lado da porta. Eduardo estava chorando. Uma parte de mim queria abrir. Abraçar, dizer que estava tudo bem, mas a outra parte, a parte que finalmente tinha acordado, sabia que não podia mais. Sabia que abraçar ele agora era abraçar a própria humilhação de novo. Você tem até amanhã às 5 da tarde. Mãe! Voltei para o quarto. Ouvi ele batendo na porta mais um tempo, chamando, implorando. Depois silêncio. Passei a quarta-feira inteira em casa. Limpei o apartamento. Organizei armários, separei roupas para doar. Fiz tudo com calma, sem pressa. O celular não parava. Mensagens de Eduardo. Mensagens de Patrícia agora também. Dona Marta, pelo amor de Deus, pense no seu neto que está para nascer. A senhora está destruindo a nossa família. Nunca pensei que a senhora fosse capaz disso. Li todas. Não respondi nenhuma. Na quinta-feira, acordei às 7. Tomei café devagar. Me arrumei com cuidado. Coloquei um vestido azul marinho que sempre me deixava confiante. Às 9 horas, estava sentada na varanda, lendo. O telefone tocou às 5h07 da tarde. Dona Marta, aqui é Dr. Henrique. O prazo venceu. Seu filho não apresentou nova garantia. Vamos iniciar os procedimentos de execução amanhã cedo. A senhora precisa vir assinar alguns documentos. Estarei aí às 9. Perfeito. E Dona Marta, sinto muito por essa situação. Eu não. Desliguei. Fui até a janela. Olhei lá para baixo. O carro de Eduardo estava estacionado em frente ao prédio. Ele estava sentado no banco do motorista, com as mãos cobrindo o rosto. Patrícia estava ao lado dele, no banco do passageiro, chorando. Fechei a cortina. Preparei o jantar. Comi sozinha. Lavei a louça. Fui dormir. Amanhã seria outro dia. E meu filho finalmente ia descobrir que desprezar a mãe tem um preço. Um preço de 427 mil reais. Mas o valor real, o que ele tinha perdido de verdade, não tinha preço. Tinha perdido a única pessoa que sempre esteve do lado dele, em todos os momentos da vida,
E agora, pela primeira vez, ia ter que se virar sozinho. Na sexta-feira de manhã, cheguei ao banco exatamente às 9 horas. Doutor. Henrique me recebeu com aquela expressão profissional que não demonstrava julgamento, apenas eficiência. Havia uma pasta grossa sobre a mesa dele. Dona Marta, aqui estão os documentos da execução da dívida. A senhora precisa assinar como ex-garantidora para validar o processo. Peguei a caneta. Assinei cada página com mão firme. Enquanto assinava, doutor, Henrique começou a falar, mais como quem divide uma informação do que como quem faz fofoca. Seu filho ligou ontem para cá umas 15 vezes. Falou com 3 gerentes diferentes. Tentou negociar prazo. Ofereceu pagar uma entrada, parcelar o resto. Mas sem garantia, não há o que fazer. As regras são claras. Terminei de assinar. Empurrei a pasta de volta para ele. Ele mencionou que a loja não está indo bem como esperava. Dr. Henrique continuou. Disse que teve queda nas vendas, que expandiu rápido demais. Ficou até chorando no telefone com a Ana, da central de atendimento. Ela ficou sem jeito, coitada. Peguei minha bolsa e me levantei. Dona Marta, posso fazer uma pergunta pessoal? Dr. Henrique me olhou com curiosidade genuína. A senhora não sentiu nem um pouco de pena? Olhei para ele. Um homem de uns 50 anos, aliança no dedo, foto de família na mesa. Provavelmente tinha filhos. Provavelmente achava que mãe tinha que aguentar tudo. Doutor Henrique, se o senhor colocasse tudo o que tem no mundo para ajudar alguém, e esse alguém te mandasse embora de casa na primeira oportunidade, o senhor sentiria pena? Ele ficou em silêncio. Pois é, bom dia. Saí do banco com a sensação de quem acabou de fechar um ciclo. Mas a verdade é que o pior, para Eduardo, tinha acontecido na quinta-feira. Eu não estava lá para ver, mas soube de cada detalhe depois, pelos pedaços que fui juntando. Na quinta-feira, Eduardo estava na loja dele desde as 7 da manhã. Ele tinha passado a noite toda acordado, ligando para todo mundo que conhecia, tentando arranjar dinheiro. Amigos, primos distantes, conhecidos, até ex-colegas de faculdade que não via há anos. Ninguém tinha 427 mil reais sobrando. Alguns ofereceram 5 mil, 10 mil, 20 mil. Migalhas perto do que ele precisava. Por volta das 10 da manhã, Eduardo tinha uma reunião agendada com 3 fornecedores grandes. Era uma reunião importante. Eles estavam lá para negociar um contrato de fornecimento que podia salvar um pouco do faturamento da loja. Eduardo precisava estar presente. Precisava fechar aquele negócio. Ele estava sentado na mesa de reuniões, com os 3 homens de terno à sua frente, tentando prestar atenção no que diziam sobre prazos de entrega e condições de pagamento. Mas a cabeça dele estava longe. Estava pensando que tinha mais 7 horas. 7 horas até o prazo final. Foi quando o celular tocou. Eduardo olhou para a tela. Banco Nacional S.A. Seu coração deu um pulo. Talvez fosse para dar uma prorrogação. Talvez tivesse alguma solução. Pediu licença aos fornecedores e atendeu. Alô? Senhor Eduardo Costa? A voz era feminina, formal, burocrática. Sim, sou eu. Aqui é Juliana, do setor de cobranças do Banco Nacional. Estou ligando para informar que o prazo para apresentação de nova garantia referente ao contrato de empréstimo número 47288391 vencerá hoje às 17 horas. O senhor já providenciou a documentação? Eduardo sentiu a garganta secar. Eu estou tentando resolver. Não tem como estender o prazo? Senhor, conforme explicado anteriormente, sem a apresentação de garantia equivalente ao valor do imóvel anteriormente vinculado, o banco se reserva o direito de executar a dívida integralmente. Eu sei disso, mas... O senhor está ciente do valor total da dívida? Eduardo hesitou. Estou. Deixa eu confirmar aqui no sistema. O som de teclas sendo digitadas. Valor principal de R$380 mil, mais juros de 6% ao ano nos últimos 3 anos, mais multa por atraso de parcelas dos últimos 3 meses, mais taxas administrativas. O total atual é de R$427.850. Eduardo sentiu as pernas bambas. Ele sabia do valor. Tinha visto nos extratos, nos e-mails do banco. Mas ouvir em voz alta, naquele momento, com 3 fornecedores olhando para ele do outro lado da mesa, foi diferente. 427 mil,
ele repetiu, a voz saindo trêmula. Isso mesmo, senhor. E como o senhor não apresentou nova garantia e está com parcelas em atraso, iniciaremos o processo de execução amanhã cedo. O senhor receberá uma notificação oficial pelos correios, mas estou fazendo essa ligação para adiantá-lo. Eduardo apoiou a mão livre na mesa. Os fornecedores trocaram olhares de desconforto. E o que acontece com a loja? O banco vai requisitar o bloqueio de bens para a quitação da dívida. Isso inclui conta bancária, veículos, imóveis e, dependendo da avaliação, até o estabelecimento comercial. A loja também? Se for necessário para cobrir o valor devido, sim. Eduardo sentiu a sala girar. Literalmente. As paredes pareciam estar se movendo. A voz da atendente ficou distante, como se estivesse vindo de um túnel. Senhor? Senhor Eduardo, está me ouvindo? Ele tentou responder, mas a voz não saiu. O celular escorregou da mão dele e caiu na mesa com um ruído seco. Um dos fornecedores se levantou, preocupado. Você está bem? Eduardo tentou se segurar na beirada da mesa, mas as pernas não obedeciam mais. A visão começou a escurecer nas bordas, como se alguém estivesse fechando uma cortina preta ao redor dos seus olhos. Sentiu o corpo inclinar para o lado, e então apagou. O tombo foi feio. Eduardo caiu da cadeira e bateu o ombro no chão. Os 3 fornecedores pularam de suas cadeiras gritando. Um deles correu para ajudá-lo. Outro pegou o celular da mesa tentando entender o que tinha acontecido. O terceiro gritou para o vendedor que estava no balcão chamar uma ambulância. Levou quase 1 minuto para Eduardo voltar a si. Quando abriu os olhos, estava deitado no chão frio da sala de reuniões, com 3 homens em pânico ao redor dele. Calma, calma, não levanta rápido, um deles disse, segurando o ombro de Eduardo. O que aconteceu? Eduardo murmurou, desorientado. Você desmaiou, cara. Estava no telefone e de repente caiu. A memória voltou como um soco. A ligação, os 427 mil, a execução, a loja. Eduardo tentou se levantar. Estava pálido, suando frio, tremendo. Os fornecedores o ajudaram a sentar na cadeira. Você precisa ir num hospital, um deles disse. Não, eu estou bem. Só fiquei tonto. Tonto não desmaia assim, rapaz. Você caiu duro, bateu feio o ombro. Eduardo levou a mão ao ombro e sentiu uma dor aguda. Mas a dor física era nada perto do que estava sentindo por dentro. A reunião? Ele começou. Esquece a reunião. Você precisa se cuidar. A gente volta outro dia. Os 3 homens recolheram suas pastas e saíram, deixando Eduardo sozinho na sala. Ele ficou ali sentado, olhando para o celular na mesa, ainda com a ligação encerrada na tela. 427 mil reais. Amanhã o banco ia tomar tudo, a conta, o carro e provavelmente a loja. Tudo o que ele tinha construído, tudo o que tinha lutado para conseguir, acabando, por causa de um ultimato. Por causa de uma escolha idiota. Por causa dele ter mandado a própria mãe embora de casa. Eduardo pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Patrícia. Amor, o banco acabou de ligar. Vai executar a dívida amanhã. Do outro lado da linha, ouviu Patrícia começar a chorar. Não. Eduardo, faz alguma coisa. Eu não tenho o que fazer. Ninguém tem essa quantia. Eu tentei tudo. Então liga para sua mãe. Implora, faz o que for preciso. Eduardo desligou e discou o número da mãe. Chamou. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. De novo. 47 vezes Eduardo ligou para mim naquele dia. 47 vezes ouviu a mesma mensagem gravada. Olá, você ligou para Marta. Deixe seu recado após o sinal. Às 3 da tarde, fechou a loja mais cedo e foi direto para o meu prédio. Tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Silêncio. Foi quando o desespero bateu de verdade. Eduardo começou a socar a campainha repetidamente, segurando o dedo no botão, fazendo aquele som irritante ecoar pelo interfone. 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos direto. Mãe, eu sei que você tá aí. Pelo amor de Deus, atende! Nada. Ele bateu na porta do prédio com a palma da mão. Bateu forte fazendo barulho. Um vizinho abriu a janela do 2º andar e gritou para ele parar com aquilo. Eduardo caiu de joelhos ali mesmo, na frente da porta do prédio, na calçada, e começou a chorar.
Chorar mesmo, com soluços, com o corpo todo tremendo. Algumas pessoas passavam e olhavam de soslaio, constrangidas, com pena, com curiosidade. Ele ficou ali por quase 1 hora, de joelhos, chorando, esperando que eu abrisse aquela porta. Mas eu não abri. Eu estava lá em cima, sentada na minha poltrona, tomando chá de camomila, lendo um livro que comprei há meses, mas nunca tinha tido tempo de abrir. E pela primeira vez em décadas, não senti culpa. Quando escureceu, Eduardo finalmente levantou. As pernas estavam dormentes de tanto tempo ajoelhado. O rosto estava inchado de tanto chorar. Entrou no carro e ficou ali, sentado, olhando para as janelas do prédio, tentando adivinhar qual era a minha. Foi quando Patrícia chegou. Tinha vindo de Uber, porque o carro da família era o de Eduardo. Ela estava com a barriga de 7 meses, andando devagar, com a mão nas costas. Bateu na janela do carro. Eduardo abriu a porta. Ela não atendeu? Patrícia perguntou, já sabendo a resposta. Eduardo balançou a cabeça. Deixa eu tentar. Patrícia foi até a porta do prédio, tocou a campainha. Esperou, tocou de novo, nada. Ela olhou para cima, para as janelas e gritou: Dona Marta, por favor, pensa no seu neto. Seu neto vai nascer daqui a 2 meses. Você vai deixar a gente na rua? Silêncio. Patrícia começou a chorar. Não era choro calculado dessa vez. Era desespero real. Ela segurou a barriga e se apoiou na parede, chorando baixinho. Eduardo saiu do carro e foi até ela. Vamos embora. Ela não vai atender. O que a gente vai fazer? Patrícia soluçou. Eduardo, a gente vai perder tudo. Tudo. Como a gente vai pagar aluguel? Como vai sustentar o bebê? Eu não sei. Eles ficaram ali mais meia hora, sentados na escada da entrada do prédio, abraçados, chorando, perdidos. Até que um morador do prédio saiu e quase tropeçou neles. Pediu licença com jeito irritado. Eduardo e Patrícia se levantaram e foram embora. No dia seguinte, quando fui ao banco assinar os papéis, deixei um envelope na portaria do prédio. Dentro havia um bilhete simples, escrito à mão. Eduardo, quando você me pediu para sair da sua casa, não pediu minha opinião. Não perguntou se eu concordava. Não quis saber se eu tinha outro lugar para ir. Simplesmente decidiu por mim. Agora eu decidi por mim também. Decidi que minha dignidade vale mais que qualquer coisa. Decidi que não vou mais aceitar migalhas de afeto. Decidi que não preciso da sua aprovação para viver. Você vai ter que aprender a se virar sozinho agora. Assim como eu aprendi há muito tempo atrás, quando seu pai foi embora e me deixou com um filho de 8 anos para criar. Boa sorte. Mãe. O porteiro me disse depois que Eduardo passou lá no final da tarde, pegou o envelope e leu o bilhete ali mesmo, na portaria, e saiu sem dizer uma palavra. 3 dias depois, o banco executou a dívida, a loja foi a leilão, o carro foi tomado, a conta foi bloqueada. E pela primeira vez na vida, meu filho descobriu o que é enfrentar as consequências das próprias escolhas. Eu não fui ver o leilão da loja. Não tive estômago para isso. Mas Dona Márcia, minha vizinha, foi. Ela não me contou porque quis ser fofoqueira. Contou porque achou que eu precisava saber, mesmo que doesse. O leilão aconteceu numa terça-feira de manhã, 15 dias depois da execução da dívida. A loja foi avaliada em R$280 mil. Vendeu por 195 mil em lance único. Um empresário do ramo comprou para revender o estoque e alugar o ponto comercial. Eduardo estava lá. Dona Márcia disse que ele ficou sentado num canto, observando tudo em silêncio. Quando o martelo bateu finalizando a venda, ela viu meu filho abaixar a cabeça e cobrir o rosto com as mãos. Os 195 mil foram direto para o banco. Ainda faltavam 232 mil para quitar a dívida total. O carro foi o próximo. Um Corolla 2018 que Eduardo adorava. Sempre mantinha limpo, encerado, cheiroso. Vendia por 85 mil na tabela. O banco aceitou uma oferta de 62 mil. Eduardo entregou as chaves sem olhar para trás. Com o dinheiro da loja e do carro, a dívida caiu para 170 mil. O banco bloqueou a conta corrente dele e começou a penhorar tudo que tinha algum valor. Televisão, computador, o som que Eduardo tinha comprado quando abriu a loja, aquele que ele ligava alto aos sábados quando estava feliz. Levaram tudo. Patrícia me ligou 2 semanas depois do leilão.
Era uma sexta-feira à noite. Eu estava fazendo uma sopa de abóbora, mexendo devagar, sentindo o cheiro adocicado subir da panela. Quando vi o nome dela no visor, pensei em não atender, mas atendi. Alô? Dona Marta. A voz dela saiu rouca, cansada, sem a arrogância de antes. Eu sei que a senhora não quer falar comigo, mas eu preciso te contar uma coisa. Fiquei em silêncio esperando. A gente vai ter que sair da casa. O dono não renova o aluguel porque a gente tá com o nome sujo. Ninguém quer alugar pra gente agora. Continuei mexendo a sopa. Conseguimos um apartamento pequeno. Muito pequeno. Um quarto, sala e cozinha. É o que a gente pode pagar agora. Eduardo conseguiu emprego como vendedor numa loja de autopeças. Ganha menos da metade do que ganhava antes. Ela fez uma pausa. Ouvi um soluço abafado. Eu tive que procurar emprego. Grávida de 8 meses. Ninguém quer contratar, mas eu consegui um trabalho meio período numa loja de roupas. Fico 6 horas em pé, atendendo o cliente. Os pés incham tanto que não consigo colocar sapato quando chego em casa. Desliguei o fogo da sopa. Dona Marta, a senhora ganhou. A senhora destruiu a gente. Espero que esteja feliz. Patrícia, eu disse calmamente. Eu não destruí vocês. Eu apenas deixei de ser destruída por vocês. Tem diferença. A senhora não tem coração. Eu tenho. Por isso mesmo tomei essa decisão. Para proteger o único coração que importa agora. O meu. Ela desligou na minha cara. Voltei para a cozinha. Servi a sopa numa tigela funda. Coloquei a mesa só para mim. Acendi uma vela. Jantei devagar, em silêncio, sentindo o gosto de cada colherada. E não senti culpa. A mudança deles aconteceu num sábado. Eu não vi, mas uma ex-vizinha da rua onde eles moravam me contou os detalhes quando nos encontramos no supermercado. Eduardo e Patrícia contrataram um caminhão pequeno. Não precisavam de caminhão grande porque não tinham mais quase nada para levar. O banco tinha levado os móveis bons. Sobrou o essencial: cama, guarda-roupa velho, mesa de cozinha, algumas cadeiras. A ex-vizinha disse que Patrícia chorou o dia inteiro. Sentava nas caixas de papelão, com a barriga enorme, enxugando as lágrimas enquanto Eduardo carregava as coisas sozinho. Foi triste de ver, Marta, ela me disse. A menina tão novinha, grávida, tendo que sair daquela casa bonita para um apartamentinho num bairro longe. Eduardo parecia um zumbi, carregando caixa sem falar nada. Agradeci a informação e mudei de assunto. 2 semanas depois da mudança, recebi uma carta. Envelope simples, sem remetente. Reconheci a letra de Eduardo no momento em que abri. Eram 3 páginas escritas à mão. A letra estava tremida, irregular, como se tivesse sido escrita com raiva ou com a mão trêmula de tanto cansaço. Sentei no sofá e comecei a ler. Mãe, não sei nem se devo te chamar assim ainda. Você tomou a decisão mais cruel que alguém pode tomar com a própria família. Destruiu minha vida, destruiu meu futuro, destruiu o futuro do seu neto. Você sabe onde a gente está morando agora? Num apartamento de 35 metros quadrados. O banheiro é tão pequeno que mal consigo entrar. A cozinha não tem espaço para uma mesa. A gente come no sofá. Patrícia chora todo dia. Ela saiu de uma casa confortável para isso. E tudo por sua causa. Eu perdi minha loja. Aquela loja que construí do zero, que era meu sonho, que me custou anos de trabalho. Foi embora em 15 dias. Perdi meu carro. Tenho que pegar 2 ônibus para chegar no trabalho agora. Acordo às 5 da manhã. Chego em casa às 9 da noite. Patrícia teve que arranjar emprego grávida. Você sabe o que é isso? Você sabe como é humilhante ela ter que ficar em pé 6 horas atendendo cliente com a barriga de 8 meses? Tudo isso porque você não teve coração. Porque você quis se vingar. Eu sei que errei. Sei que não devia ter te mandado embora naquele dia. Mas, mãe, você não podia ter feito uma coisa dessas. Mãe de verdade perdoa. Mãe de verdade entende. Mãe de verdade não destrói o próprio filho. Você nunca vai conhecer seu neto. Não quero que ele cresça perto de uma pessoa capaz de fazer o que você fez. Você me criou sozinha, eu sei. Você trabalhou muito, eu sei. Mas isso não te dá o direito de acabar comigo. Espero que você consiga dormir à noite sabendo o que fez. Eduardo. Li a carta uma vez. Depois li de novo. E pela 3ª vez. Na primeira leitura senti um aperto no peito. Na segunda, senti raiva. Na terceira,
Senti apenas alívio. Alívio porque finalmente, depois de décadas, eu não estava mais carregando o peso da culpa que não era minha. Dobrei a carta devagar. Coloquei de volta no envelope. Guardei numa gaveta. Não respondi. Miguel nasceu numa segunda-feira de manhã, dia 15 de agosto. Soube porque Dona Márcia viu no Facebook de uma prima de Patrícia. 3,2 kg, cabelo escuro, saudável. Olhei para a foto. Um bebê lindo, enroladinho naqueles cobertores do hospital, com os olhinhos fechados, meu neto. Senti uma dor aguda no peito. Não vou mentir. Doeu. Doeu muito. Era meu primeiro neto. Eu tinha sonhado com esse momento. Tinha comprado mantinhas, chupetas, uma roupinha azul que achei linda numa loja do centro. Tudo estava guardado numa caixa debaixo da minha cama. Naquele dia, depois de ver a foto, fui até o quarto. Abri a caixa. Peguei a roupinha azul. Era tão pequena, tão delicada. Segurei contra o peito e deixei as lágrimas caírem. Chorei por tudo que podia ter sido e não foi. Chorei pelo bebê que não ia conhecer a avó. Chorei pela relação que estava destruída. Chorei pela família que não existia mais. Mas mesmo chorando, não me arrependi. Porque eu sabia que se voltasse atrás agora, se ligasse para Eduardo pedindo para conhecer o bebê, ele ia aceitar. Mas ia aceitar me colocando no meu lugar de novo. O lugar de quem precisa implorar por migalhas. O lugar de quem só serve quando é conveniente. E eu tinha prometido para mim mesma que nunca mais ia ser conveniente. Guardei a roupinha de volta na caixa. Fechei. Empurrei debaixo da cama. Lavei o rosto. Fiz um chá. Sentei na varanda. A vida continuava lá fora. Carros passando. Pessoas caminhando. Crianças brincando na praça. Tudo normal. Tudo seguindo. E eu também precisava seguir. As semanas foram passando. Setembro, outubro, novembro. O calor começou a chegar e, com ele, uma inquietação dentro de mim. Eu passava os dias sozinha. Lia livros, via televisão, arrumava a casa, cozinhava para mim. Mas era como se estivesse vivendo no automático, sem propósito real, sem direção. Uma tarde, sentada na varanda, me dei conta de uma coisa. Eu tinha lutado pela minha dignidade. Tinha recuperado meu apartamento. Tinha me libertado de um relacionamento tóxico com meu filho. Mas o que eu ia fazer com essa liberdade agora? Comecei a pensar. Eu tinha 60 anos. Não era velha. Não estava doente. Tinha economias. Tinha saúde. Tinha tempo. E pela primeira vez em décadas, esse tempo era meu. Não precisava mais viver em função de ninguém. Não precisava mais esperar ligação de filho ingrato. Não precisava mais me sentir invisível na minha própria vida. Podia fazer o que quisesse. A pergunta era: o que eu queria? Peguei um caderno velho que tinha na gaveta. Comecei a escrever. Uma lista. Coisas que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo, dinheiro ou coragem. Conhecer o mar, viajar para Portugal, aprender inglês, fazer aulas de pintura, ter um jardim de verdade, fazer amigos novos, ser feliz nos meus próprios termos. Olhei para a lista. 7 itens, 7 coisas que podiam mudar completamente minha vida. Fechei o caderno e sorri. Meu filho tinha me mandado embora achando que estava me destruindo. Mas tinha feito o contrário. Tinha me libertado. E eu ia aproveitar cada segundo dessa liberdade. Dezembro chegou. Com ele veio uma mensagem de Eduardo. A primeira em 4 meses. Mãe, Miguel vai fazer batizado no dia 20. Você está convidada se quiser vir. Li a mensagem 3 vezes. Analisei cada palavra. Se quiser vir. Não era por favor venha. Não era sentimos sua falta. Era se quiser vir. Como quem convida por obrigação, por educação. Digitei a resposta. Obrigada pelo convite. Não vou poder comparecer. Desejo felicidades ao Miguel. Enviei. 3 pontinhos apareceram. Eduardo estava digitando. Depois, sumiram. Apareceram de novo. Sumiram. Nenhuma resposta veio. Passei o Natal sozinha. Fiz uma ceia simples para mim. Peru pequeno, farofa, arroz, sobremesa. Coloquei a mesa bonita, com toalha, guardanapos, taças. Jantei sozinha vendo um filme antigo na televisão. E foi o Natal mais pacífico que tive em anos. Quando deu meia-noite, fui para a varanda. Olhei para a cidade iluminada.
Fogos estouravam aqui e ali. Pessoas comemorando. Famílias reunidas. E eu ali, sozinha, mas inteira. Durante semanas depois do nascimento de Miguel, eu chorei. Chorei escondida, no banho, de madrugada, nos momentos em que a solidão apertava. Mas nunca, nem por um segundo, pensei em voltar atrás, porque eu sabia que tinha feito a única coisa que podia fazer. Tinha escolhido a mim mesma. E essa escolha, dolorosa como foi, tinha me salvado. Agora, era a hora de descobrir quem era Marta Silveira Costa, quando não estava sendo mãe, quando não estava sendo útil, quando não estava sendo nada, além de ela mesma. E essa descoberta, eu sabia, ia ser a maior aventura da minha vida. 2 anos. 2 anos se passaram desde aquele dezembro em que passei o Natal sozinha. Desde o dia em que decidi que minha vida não ia mais girar em torno de esperar que meu filho me aceitasse de volta. E nesses 2 anos, eu me transformei numa pessoa que eu mesma mal reconheço quando olho no espelho. Estou aqui agora, sentada num café em Lisboa, com um copo de vinho verde na mão e o sol da tarde entrando pela janela. A Praça do Comércio está lá fora, cheia de turistas tirando fotos, de pombos voando, de artistas de rua tocando músicas que fazem todo mundo parar para escutar. Eu estou usando um vestido leve, azul claro, que comprei ontem numa lojinha no Chiado. Meu cabelo, que sempre foi curto e sem graça, agora está mais comprido, com mechas loiras que a cabeleireira sugeriu e eu aceitei sem pensar 2 vezes. Tenho óculos de sol novos pendurados na blusa. Uma bolsa de couro que comprei em Sintra. Pareço uma turista. Pareço alguém vivendo a vida. E é exatamente isso que estou fazendo. Tudo começou 3 meses depois do Natal solitário. Acordei numa manhã de março e olhei ao redor do apartamento. As paredes que conhecia de cor. Os móveis que estavam ali há décadas. Tudo me lembrava de uma vida que não existia mais. Foi quando tomei a decisão. Ia vender o apartamento. Dona Márcia quase teve um ataque quando contei. Marta, você está louca? Esse apartamento é tudo que você tem. Exatamente por isso que vou vender. Não quero que minha vida inteira caiba num apartamento de 75 metros quadrados. Coloquei a venda em abril. Vendeu em maio. Um casal jovem, recém-casados, pagaram à vista. Quando assinei a escritura, senti um aperto no peito. Eram tantas memórias naquelas paredes. Eduardo crescendo, aprendendo a andar, fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Mas eram memórias de um tempo que não volta. E eu não podia continuar morando no passado. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento menor, de 45 metros quadrados, num bairro que sempre sonhei morar. Pinheiros. Um bairro cheio de árvores, cafés charmosos, livrarias, gente andando de bicicleta. Jovem, vivo. Diferente de tudo que conheci. O apartamento era no 3º andar de um prédio antigo. Tinha uma varanda pequena, mas com vista para uma praça arborizada. Reformei tudo. Pintei as paredes de cores que me deixavam feliz. Amarelo suave na sala, verde água no quarto. Comprei móveis novos, mais modernos, mais leves. Cada escolha era minha. Cada decisão era minha. E isso era libertador de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Sobrou dinheiro da venda. Bastante dinheiro. Coloquei uma parte em aplicações seguras e outra parte, a melhor parte, separei para realizar os sonhos que tinha escrito naquela lista. O primeiro sonho era conhecer o mar. Fui para Santos em julho. Fiquei uma semana numa pousada perto da praia. Todos os dias eu acordava cedo, tomava café e ia caminhar na areia. O som das ondas, o cheiro de sal. A imensidão azul que nunca tinha fim. Eu ficava ali, com os pés na água fria, olhando para o horizonte e chorando. Chorando de felicidade. Chorando porque aos 60 anos eu estava finalmente fazendo algo só para mim. Sem pedir permissão. Sem sentir culpa. Na pousada, conheci Dona Aparecida. Uma senhora de 73 anos que estava viajando sozinha pelo litoral brasileiro. Ela tinha ficado viúva 2 anos antes e decidiu que ia conhecer cada praia do país. Marta, passei 50 anos cuidando de marido, de filhos, de netos. Agora é minha vez, ela me disse, enquanto tomávamos vinho na varanda da pousada, vendo o pôr do sol. Foi Dona Aparecida quem me deu a ideia de viajar para Portugal. Você disse que sua avó nasceu lá, não foi? Então vai.
Conhece a terra dela, caminha pelas ruas que ela caminhou, sente o que ela sentiu. Voltei para São Paulo com essa ideia martelando na cabeça. Portugal. Eu podia ir para Portugal. Nada me impedia. Não tinha marido para me dizer que era gasto desnecessário. Não tinha filho me fazendo sentir culpada por gastar dinheiro comigo. Comprei a passagem em agosto. Ida e volta. 3 semanas em Portugal. Saía em outubro. Nos meses de preparação, comecei a fazer aulas de inglês. Sempre quis falar inglês, mas nunca tive tempo. Agora tinha. Me inscrevi num curso para a terceira idade. A professora era uma moça jovem, cheia de paciência que me ensinava sem pressa. Marta, você aprende rápido demais, ela dizia. Tem certeza que nunca estudou antes? Eu sorria. Estava descobrindo que meu cérebro ainda funcionava muito bem, que eu ainda era capaz de aprender, que idade era só um número. Foi também nessa época que comecei a dar aulas particulares de português para estrangeiros. Uma amiga de Dona Márcia me indicou para uma agência que conectava professores com imigrantes que precisavam aprender o idioma. Meu primeiro aluno foi um senhor sírio de 55 anos que tinha chegado ao Brasil há 6 meses. Ele mal falava português, mas tinha uma vontade enorme de aprender. A gente se encontrava 2 vezes por semana num café perto da minha casa. Ensinar ele me deu um propósito que eu não sabia que estava faltando. Ver o progresso dele, semana após semana, ver ele conseguindo formar frases completas, ver o orgulho no rosto dele quando conseguia conversar com o vizinho sem ajuda. Isso valia mais do que qualquer salário. Logo vieram outros alunos. Uma moça venezuelana, um casal de haitianos, uma família inteira da Bolívia. Minha agenda ficou cheia. E eu adorava. Adorava conhecer histórias diferentes, culturas diferentes, pessoas que tinham coragem de recomeçar em outro país. Você é muito corajosa, eu disse para a moça venezuelana um dia. Você também, professora, ela respondeu. A senhora está recomeçando aos 60 anos. Isso é mais difícil do que começar aos 25. Em outubro, embarquei para Portugal. 3 semanas. Sozinha. Numa terra que era minha e ao mesmo tempo não era. Comecei por Lisboa. Aquela cidade me abraçou de um jeito que não sei explicar. As ruas de pedra, os azulejos nas paredes, o fado tocando nos restaurantes. Tudo parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Peguei um trem para a aldeia onde minha avó nasceu, um lugarzinho pequeno no norte, perto do porto. Quando cheguei lá, perguntei na praça principal se alguém conhecia a família Silveira. Uma senhora idosa, ainda mais velha que eu, me olhou com atenção. Silveira? Teve uma moça daqui que foi para o Brasil nos anos 1950. Maria Silveira. Seria parente sua? Era minha avó. Ela me levou até a casa onde minha avó tinha crescido. Uma casinha de pedra, antiga, com flores na janela. Ainda existia. Ainda estava de pé. Fiquei parada na frente daquela casa chorando. Minha avó tinha crescido ali. Tinha brincado naquelas ruas. Tinha olhado para aquelas montanhas. E depois teve a coragem de pegar um navio e vir para o Brasil, sozinha, aos 19 anos, para casar com um homem que só conhecia por cartas. Se minha avó teve coragem de fazer isso aos 19, eu podia ter coragem de recomeçar aos 60. Passei uma semana naquela aldeia. Conversei com pessoas velhas que se lembravam da minha avó. Andei pelas mesmas ruas que ela andou. Comi o mesmo bacalhau que ela comia. Senti que estava me conectando com algo maior que eu. Depois fui para o Porto, para Sintra, para Cascais, para Coimbra. Cada cidade era uma descoberta, cada dia era uma aventura nova. E em todas elas eu estava sozinha. Mas não me sentia sozinha, me sentia livre. Voltei para o Brasil em novembro, transformada. Não era só o bronzeado do sol português. Não eram só as roupas novas que comprei. Era algo por dentro. Uma confiança que não tinha antes. Uma certeza de que eu podia fazer qualquer coisa que quisesse. Foi logo depois que voltei de Portugal que conheci o grupo. Dona Lourdes coordenava um grupo de apoio para idosos que sofreram abandono familiar. Eram encontros quinzenais numa salinha da igreja do bairro. Dona Márcia me indicou. No primeiro encontro fiquei com vergonha. Era estranho estar ali, com outras pessoas, falando sobre coisas tão íntimas. Mas quando cada um começou a contar sua história, percebi que não estava sozinha.
Dona Rosa, cujos filhos tentaram interná-la num asilo para ficar com a casa dela. Seu Antônio, que foi abandonado pela família quando ficou doente. Dona Carmen, que sustentou os filhos a vida inteira e foi descartada quando eles enriqueceram. E tinha histórias de superação também. Dona Célia, de 72 anos, que havia rompido com os filhos ingratos e agora viajava o Brasil inteiro. Seu Joaquim, que abriu uma oficina de marcenaria aos 68 e estava mais feliz do que nunca. Essas pessoas me inspiraram. Me mostraram que não era só eu, que não era frescura, que era legítimo escolher a própria dignidade. Tornei-me amiga próxima de Dona Célia. A gente se encontrava para tomar café, para ir ao cinema, para caminhar na praça. Ela era engraçada, inteligente, cheia de vida. Tinha uma risada alta que fazia todo mundo olhar. Marta, sabe o que aprendi depois de romper com meus filhos? Ela me disse um dia. Aprendi que família a gente escolhe. Sangue nem sempre significa amor. E amor nem sempre significa se anular. Em dezembro, um ano depois daquele Natal sozinha, organizei uma festa no meu apartamento novo. Convidei o grupo inteiro. Dona Célia, Dona Lourdes, seu Joaquim, meus alunos de português, Dona Márcia, a professora de inglês. Minha casa ficou lotada. Gente conversando, rindo, comendo. Tinha salgadinhos, bolo, vinho, refrigerante, música tocando, luzes penduradas na varanda. Olhei ao redor e senti uma felicidade genuína. Aquelas pessoas estavam ali porque gostavam de mim. Não porque eram obrigadas, não porque eu era útil, mas porque eu importava. Feliz aniversário, Marta, Dona Célia disse, levantando a taça. Aos 61 anos e a melhor versão de você mesma. Todo mundo brindou, e eu chorei, mas eram lágrimas boas. O ano seguinte foi ainda melhor. Comecei a fazer aulas de pintura. Descobri que tinha talento. Pintava paisagens, rostos, coisas abstratas. Não era perfeito, mas era meu. A professora disse que eu devia expor numa feira de arte da terceira idade. Topei. Vendi 3 quadros. 3. Pessoas desconhecidas pagaram dinheiro por algo que eu tinha criado. Aquilo me encheu de orgulho, de um jeito que nem consigo descrever. Também comecei a fazer trabalho voluntário. Me inscrevi numa ONG que ajudava idosos em situação de vulnerabilidade. Ironicamente, eu que tinha sido vista como peso pela família, agora era útil para outras pessoas. Visitava idosos em asilos, levava mantimentos para quem precisava, dava aulas de alfabetização para senhoras que nunca tinham aprendido a ler. Cada sorriso que recebia, cada obrigada professora que ouvia, me lembrava que eu tinha valor. Eduardo não me procurou durante esses 2 anos. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. No começo, doía. Toda vez que via uma criança pequena na rua, pensava em Miguel. Será que ele estava crescendo bem? Será que falava direito? Será que era esperto como o pai? Mas com o tempo, a dor foi diminuindo. Fui entendendo que não dava para ter filhos só nos momentos convenientes. Ou você tem uma relação de verdade, baseada em respeito e amor, ou não tem nada. E Eduardo tinha escolhido não ter nada. Até que numa terça-feira de manhã, em abril, 2 anos depois do ultimato, meu celular tocou. Olhei para a tela. Eduardo. Meu coração disparou. Pensei em não atender. Mas atendi. Alô? Mãe. A voz dele estava diferente. Mais madura. Mais cansada. Tudo bem? Tudo. Silêncio desconfortável. Mãe, Miguel vai fazer 2 anos semana que vem. Eu gostaria que você conhecesse ele. Fechei os olhos. Respirei fundo. Eduardo, por que agora? Porque ele merece conhecer a avó. E porque eu errei, mãe. Errei muito. E queria uma chance de conversar. Fiquei em silêncio, pensando. Onde? Perguntei finalmente. Num café? Num lugar neutro? Você escolhe. Marquei num café perto do Parque Ibirapuera. Sábado, 10 da manhã. Quando desliguei, minhas mãos estavam tremendo. Dona Célia estava comigo. Tínhamos marcado de tomar café juntas. Você vai? Ela perguntou. Vou, mas não como mãe desesperada. Vou como Marta, como a pessoa que me tornei. No sábado de manhã, me arrumei com cuidado. Coloquei uma blusa branca, calça jeans, sapatilhas confortáveis. Passei um batom cor-de-rosa. Penteei o cabelo com as mechas loiras que agora faziam parte de mim. Olhei no espelho.
A mulher que olhava de volta não era mais aquela de 2 anos atrás. Era alguém mais forte, mais inteira, mais viva. Peguei minha bolsa e saí. O café ficava numa esquina arborizada, com mesinhas na calçada. Cheguei 10 minutos adiantada. Pedi um café e sentei numa mesa do lado de fora. Às 10 em ponto, vi Eduardo chegando. Ele estava empurrando um carrinho de bebê. Miguel, meu neto. Meu coração se apertou, mas mantive a compostura. Eduardo parou na frente da mesa. Me olhou. E pela primeira vez em 2 anos, nossos olhos se encontraram. Oi, mãe. Oi, Eduardo. Ele se sentou, pegou Miguel no colo. O menino era lindo. Cabelo escuro e cheio, olhos castanhos curiosos, bochechas rosadas. Miguel, essa é sua avó, Eduardo disse baixinho. Miguel me olhou com aquela curiosidade infantil. Não tinha medo, apenas interesse. Estendi a mão. Ele segurou meu dedo com a mãozinha gordinha. E naquele momento, senti tudo. Amor, dor, raiva, tristeza, esperança, tudo junto. Mas não deixei as emoções me dominarem. Porque eu tinha aprendido que amar não significa se anular. E o que viria a seguir, naquela conversa com meu filho, ia definir se teríamos uma segunda chance ou se aquele seria nosso último encontro. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eduardo mexia nervoso na xícara de café que o garçom tinha trazido. Miguel brincava com um carrinho de plástico em cima da mesa, fazendo barulhinhos de motor. Ele é lindo, eu disse, e era verdade. Puxou a você, Eduardo respondeu, tentando um sorriso. Os olhos são seus, e da vovó Maria também. Segurei a vontade de chorar. Eram 2 anos. 2 anos sem ver meu filho. 2 anos sem saber se ele estava bem, se estava mal, se pensava em mim. Como você está? Perguntei. Eduardo suspirou fundo. Sobrevivendo, mãe. A gente está conseguindo. Não é fácil, mas está funcionando. E a Patrícia? Ela está bem. Conseguiu um emprego melhor, numa loja maior. Gerente de vendas agora. Ganha um pouco mais. E você? Continuo vendendo na loja de autopeças. Não é o que eu sonhei para minha vida, mas paga as contas. A gente se mudou de novo para um apartamento um pouco maior. 2 quartos agora. Conseguimos mobiliar aos poucos. Ele fez uma pausa. Olhou para Miguel. Depois, olhou para mim. Mãe, eu preciso te pedir desculpas, de verdade. Pelo que eu fiz, pelo que eu disse, por tudo. Eu fui um filho horrível. Tomei um gole do meu café. Deixei o silêncio pesar um pouco. Eduardo, você foi mais do que horrível. Você me descartou. Me tratou como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. Colocou sua esposa na frente da sua mãe. Não por amor, mas por comodismo. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Você sabe mesmo? Porque quando você me mandou embora naquele domingo, você não pensou em mim. Pensou em evitar conflito com a Patrícia. E quando eu tirei meu apartamento da garantia, você não pensou no que tinha feito comigo. Pensou só no que você ia perder. Você está certa, ele disse, a voz trêmula. Eu fui egoísta. Mas, mãe, esses 2 anos foram os mais difíceis da minha vida. Perdi tudo. A loja que construí do zero, o carro, a casa, a dignidade. E eu perdi o quê, Eduardo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu perdi um filho, perdi a chance de conhecer meu neto desde bebê. Perdi 2 anos que nunca vão voltar. Miguel olhou para mim, sentindo a tensão na voz. Dei um sorriso para ele, e ele voltou a brincar com o carrinho. Eduardo limpou os olhos com as costas da mão. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que estraguei tudo, mas eu pensei que talvez a gente pudesse recomeçar, tentar de novo. Você conhecer o Miguel direito, estar na vida dele. Estar na vida dele como? Perguntei. Como a avó que aparece quando é conveniente. Como a avó que vocês chamam quando precisam de babá grátis. Não, mãe, não é isso. Então é o quê, Eduardo? Ele ficou quieto, mexendo na xícara, olhando para o lado. E foi quando percebi. Tinha alguma coisa que ele não estava falando. O que você quer de verdade? Perguntei diretamente. Eduardo respirou fundo, olhou para mim. E eu vi nos olhos dele a mesma coisa que vi 2 anos atrás, quando ele me ligou desesperado por causa do empréstimo. Ele precisava de alguma coisa. Mãe, a Patrícia está grávida de novo. Fechei os olhos. Claro. 4 meses, ele continuou.
A gente não estava planejando. Aconteceu. E agora? Agora a gente está apertado de novo. 2 filhos pequenos, as despesas vão dobrar. Eu tentei pedir aumento, mas não deram. A Patrícia vai ter que sair do emprego quando o bebê nascer. E você quer o quê? Dinheiro? Não! Ele falou rápido demais. Não é dinheiro. Só que o apartamento onde a gente mora agora está ficando pequeno. 2 quartos não vão dar para 2 filhos. E eu pensei que talvez a gente pudesse morar junto com você de novo, temporariamente. Só até eu conseguir uma coisa melhor. Eu ri. Não foi uma risada alegre. Foi uma risada de incredulidade. Você está falando sério? Mãe, eu mudei. Eu juro que mudei. A Patrícia também. Ela entendeu que foi errada com você. A gente te respeitaria. Não seria como antes. Eduardo. Minha voz saiu calma, mas firme. Você realmente acha que eu ia aceitar isso? Eu sei que é muito pedir, mas não é muito pedir. É impossível pedir. Me inclinei para a frente, olhando nos olhos dele. Você me ligou depois de 2 anos. 2 anos sem uma mensagem, sem um como você está, sem nada. E a primeira coisa que faz é pedir para morar comigo? Não é bem assim. É exatamente assim. Você não veio aqui porque sentiu minha falta. Veio porque precisa de mim. De novo. Como sempre precisou. E quando não precisar mais, vai me descartar. De novo. Eduardo segurou firme na xícara. Mãe, eu te amo. Eu sei que fiz tudo errado, mas eu te amo. Eu também te amo, Eduardo. Sempre vou amar. Você é meu filho, mas amor não é suficiente quando não tem respeito. Eu respeito você. Respeita? Minha voz subiu um pouco. Você me respeitou quando me mandou embora de casa? Respeitou quando ficou 3 meses sem pagar o empréstimo e não me avisou? Respeitou quando passou 2 anos sem falar comigo e agora aparece pedindo favor? Ele ficou em silêncio. Miguel começou a ficar inquieto. Fazia manha, queria descer do colo. Eduardo tentou distraí-lo com o carrinho, mas o menino empurrou para o lado. Vem com a vovó, eu disse, estendendo os braços. Eduardo hesitou, mas entregou o menino. Miguel veio para meu colo e me olhou com aqueles olhos enormes e curiosos. Ele cheirava a sabonete infantil e tinha um sorrisinho banguela que derretia qualquer coração. Segurei meu neto pela primeira vez. Senti o peso dele, a pele macia, o calorzinho do corpinho pequeno. Ele colocou a mãozinha no meu rosto, explorando, conhecendo, e naquele momento senti tudo o que tinha perdido. Todos os momentos que não vivi, os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras risadas, mas não senti raiva. Senti apenas uma tristeza tranquila. Ele é perfeito, Eduardo, eu disse com Miguel no colo. Você tem sorte de ter um filho tão lindo e saudável. Eu sei, mãe. E você vai criar ele bem. Você e a Patrícia, sozinhos, como eu te criei sozinha quando seu pai foi embora. Eduardo me olhou, entendendo onde eu queria chegar. Não vou morar com vocês, eu disse calmamente. Não vou ser a solução para os problemas de vocês. Não vou ser conveniente. Mãe, me escuta. Olhei para ele enquanto segurava Miguel. Nesses 2 anos eu mudei. Viajei para Portugal, conheci o mar. Aprendi inglês, comecei a pintar, fiz amigos novos, tenho alunos que dependem de mim, tenho uma vida que construí do zero. Eu fico feliz que você esteja bem. Não é só estar bem, Eduardo, é estar livre. Livre de viver para os outros. Livre de ser útil só quando convém. Livre para ser Marta, não só a mãe do Eduardo. Ele limpou uma lágrima que desceu. Quando você me mandou embora naquele dia, continuei, você me deu o maior presente da minha vida. Me deu a chance de me encontrar, de descobrir quem eu sou quando não estou tentando agradar ninguém. Não foi presente, mãe. Foi crueldade. Foi, mas o resultado foi libertador. Dei um beijo na cabeça do Miguel e devolvi ele para o Eduardo. Eu posso conhecer meu neto. Posso visitar vocês de vez em quando. Posso estar na vida dele, mas em doses pequenas, nos meus termos. E se a gente precisar de ajuda? Vocês vão ter que aprender a se virar, como adultos, como pais, como eu aprendi quando fiquei sozinha com você. Eduardo abraçou Miguel com força. O menino começou a fazer manha, querendo descer para andar. Ele o colocou no chão, segurando a mãozinha enquanto Miguel dava passinhos desengonçados pela calçada. Você não me perdoou, não foi?
Eduardo perguntou, sem olhar para mim. Eu te perdoei sim, mas perdoar não significa esquecer. E não significa aceitar ser tratada mal de novo. Ele se virou para mim. Então a gente nunca vai voltar a ser como antes? Não, porque o antes não era saudável. Antes eu me anulava, agora eu me respeito. E só vou ter vocês na minha vida se vocês me respeitarem também. Eduardo assentiu devagar. Pegou Miguel no colo. O menino estava cansado, encostou a cabecinha no ombro do pai. Eu vou tentar ser um filho melhor, ele disse. Não tenta ser melhor para mim, tenta ser melhor para você. E principalmente, seja um pai melhor para ele. Apontei para Miguel. Não repita comigo os erros que seu pai cometeu com você. Ele ficou pensativo. Depois estendeu a mão. Obrigado por vir, mãe. Apertei a mão dele. Não foi um abraço, mas foi um começo. Cuida dele, eu disse. Vou cuidar. Eduardo colocou Miguel no carrinho. O menino já estava dormindo, cansado da manhã agitada. Antes de ir embora, Eduardo se virou mais uma vez. Mãe, você está diferente, mais forte. Estou. Porque aprendi que força não é aguentar tudo calada. Força é saber dizer não. Ele acenou e foi embora, empurrando o carrinho pela calçada. Fiquei ali sentada, sozinha de novo, terminando meu café. Dona Célia tinha me dito uma vez: Marta, o dia que você perceber que não precisa mais da aprovação de ninguém para viver, você vai ser livre de verdade. Olhei ao redor. O café estava cheio de gente. Casais tomando café da manhã, famílias com crianças, amigos conversando e rindo. Cada um vivendo sua vida do jeito que escolheu. E eu também tinha escolhido. Escolhi a mim mesma. Escolhi minha dignidade. Escolhi não ser segunda opção. Eduardo podia ou não mudar. Podia ou não aprender a me respeitar. Mas isso não dependia mais de mim. Dependia dele. Meu trabalho como mãe tinha terminado fazia muito tempo. Agora meu trabalho era ser Marta. E Marta estava indo muito bem. Paguei a conta e levantei. O sol estava lindo, o dia estava perfeito. Tinha uma aula de pintura à tarde. Depois ia encontrar Dona Célia para ir ao cinema. E no domingo tinha almoço na casa de Dona Lourdes com o grupo. Minha vida estava cheia. Não de pessoas que me usavam, mas de pessoas que me viam. E isso era tudo que eu sempre quis. Hoje, 6 meses depois daquele encontro no café, estou de volta aqui em Lisboa. Desta vez vou ficar 1 mês. Comprei um curso de fotografia, vou conhecer o sul de Portugal, vou fazer o que tiver vontade. Eduardo me manda mensagens de vez em quando. Fotos do Miguel, vídeos dele falando. A Patrícia teve o 2º filho, uma menina chamada Laura. Eles estão se virando. Não é fácil, mas estão conseguindo. Eu visito eles uma vez por mês, levo um presentinho para as crianças. Fico 2 horas. Converso, brinco com os netos, tomo café e vou embora. Nos meus termos. Eduardo ainda não entendeu completamente. Às vezes pergunta se não quero dormir lá, se não quero passar o final de semana. Eu agradeço e digo que não. Porque aprendi que amor de mãe não precisa ser sacrifício. Pode ser equilíbrio, pode ser saudável, pode ser nos meus termos. Estou aqui agora, na varanda do meu hotel em Alfama, ouvindo fado ao longe, com um copo de vinho na mão e o coração em paz. Aos 63 anos, finalmente aprendi a viver. Não para meu filho, não para meus netos, não para ninguém, para mim. E se essa história te tocou de alguma forma, se você já se sentiu invisível na própria família, se já precisou escolher entre sua dignidade e a aprovação dos outros, saiba de uma coisa: você tem o direito de escolher você mesmo. Você tem o direito de ser visto, respeitado, valorizado, e quando alguém te colocar para escolher entre eles e sua dignidade, escolha sempre sua dignidade. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o último dia é você mesmo. E você merece viver nos seus próprios termos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.